Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começarmos a tratar do nosso tema de hoje, eu quero solicitar, como sempre, que você deixe seu like, deixe seus comentários abaixo do vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, que é sempre importante para nós ouvirmos a opinião de vocês, ouvirmos os comentários de vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto dessa interação. Eu escolhi um tema hoje que, na verdade, eu queria trazer alguém, né, para conversar com a gente numa live sobre esse tema, por eu achá-lo bastante complexo. Né? Ele tem muitas nuances, ele tem muitas questões que podem ser discutidas. Porém, por ele ser um tema que está rondando a minha cabeça já há alguns dias, para não dizer semanas, então eu resolvi falar a respeito dele, mas eu vou me limitar a uma pequena parte, né, desse tema. E posteriormente, se eu não conseguir ninguém para conversar com a gente numa live, eu volto a tocar neste assunto e aí visando outros pontos, outros aspectos deste mesmo tema. E esse tema é culpa. Por que é um tema interessante? Porque, por um lado, ele envolve. Quem de nós nunca se sentiu culpado em relação a alguma falta que cometeu? Né? Seja desde uma fuga de uma dieta, um não estudar para alguma prova, por exemplo, né? Até uma coisa mais séria. Né? Geralmente, né, como por exemplo, uma coisa mais séria, como por exemplo, durante um luto se sentir culpado por ter dito ou não dito alguma coisa, por exemplo, né? São situações que geralmente mexem muito com as nossas emoções, né? Com os nossos sentimentos. Mas a culpa, de um modo geral, quando ela é, digamos, leve, né? Ela nos remete a um remorso, ela nos remete a um aprendizado, ela nos remete a uma responsabilidade. Então, assim, se no trabalho eu cometo uma falta e me sinto culpada por conta desta falta, tem jeito da gente resolver isso, tem jeito de consertar. A gente refaz o trabalho, a gente perde um pouco mais de tempo, pesquisa mais alguma coisa, a gente resolve. E com isso a gente elimina esse sentimento de culpa. Até mesmo, eu diria, no caso do luto, né? Você pode entrar em paz, você pode ficar em paz com o falecido se você não só fizer um bom exame de consciência, mas você pode, por exemplo, né, durante uma oração, pedir o seu perdão, fazer o seu pedido de desculpa para aquele ente querido e ficar em paz com ele. É possível. Né? Você resolveu esse problema. Agora, há situações, não sei se situações ou pessoas, né, que exageram esse sentimento. E aí a coisa fica complicada, porque aí acaba limitando a pessoa, acaba criando problemas, né, tanto no sentido emocional como nos relacionamentos. Que situações são essas?
Ninguém nasce com culpa. Essa culpa, ela é aprendida. Ela é desenvolvida a partir dos relacionamentos que a gente tem lá na infância. E esses relacionamentos, eles podem vir a partir de uma exigência de que a gente seja perfeito, por exemplo, ou a partir de uma manipulação. Na educação, muitas vezes, a gente é manipulado e a culpa, ela vem como um acessório, vamos dizer assim, dessa manipulação. Ó, você não aprendeu porque você não estudou. Isso joga uma culpa em cima da pessoa. Você não aprendeu porque você não se esforçou. Então você joga uma culpa em cima da pessoa. Olha, eu estou sofrendo por sua causa. Você joga uma culpa em cima da pessoa, né? Então, e essa culpa advinda da manipulação, eu acho que ela é a mais difícil da gente se tomar consciência dela. Eu acho que ela é a mais difícil para a gente tomar consciência dela. E ela é a mais difícil, talvez, da gente resolver, da gente tomar consciência de que a gente não tem essa culpa, se exigir menos, né? Se exigir menos no sentido de se exigir menos perfeição, né? Por mais que a gente tenha consciência de que a perfeição não existe, ainda assim a gente se cobra muitas vezes essa perfeição, né? Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais legal, eu tenho que ser o mais produtivo, eu tenho que ser o mais isso, o mais aquilo, o mais, né? Eu tenho que ser premiado, eu tenho que receber um prêmio, então eu tenho que ser superior, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E com isso a gente então desenvolve esse sentimento de de perfeição, de querer ser perfeito, né? Então, do meu ponto de vista, eu não vou me alongar muito mais, assim, porque que eu achei muito interessante essa relação da culpa com a manipulação. Achei realmente muito interessante isso, né? E quando a gente se apercebe de que parte dessa culpa que a gente está sentindo advém de uma manipulação que alguém está fazendo com a gente, para mim, pelo menos, né? Pode não parecer para os outros, mas para mim, pelo menos, cai uma ficha no sentido de, pera lá. Então, parte desta culpa que estão depositando em mim não é minha. E quando eu tomo consciência disso, isso me ajuda no entendimento do que está acontecendo. Me ajuda no entendimento do porquê o outro está me manipulando. E por que eu entrei nesse jogo? A gente entra nos jogos. Relacionamento é jogo, muitas vezes. Né? Para não dizer sempre. Né? Relacionamento é jogo. E a gente joga o jogo. Né? E se o outro está manipulando, a gente embarca. É muito difícil a gente ter essa consciência clara. Ah, ele está me manipulando, ah, ele está me culpando por algo que eu não fiz, então pera lá, sabe, eu vou agir com ele diferentemente. Nem sempre a gente tem essa consciência. Né? Via de regra, a gente não tem essa consciência. Então,
Daí eu sempre dizer, né, que a gente tem que estar sempre muito atento de quem eu sou, né, de me conhecer para eu perceber isso, né? Então, assim, eu percebo a culpa e eu digo, mas espera lá, mas eu sou realmente culpada disso? Dá para consertar? Dá para ser responsável sobre isso e arrumar o erro cometido, né? E o que eu posso fazer a respeito, né? Primeiro, eu vou me consertar, né? Eu vou analisar a minha real culpa disso. É uma culpa leve, é uma culpa mais séria, mais profunda? Como é que é isso, né? E a partir daí eu vou achar uma solução para isso, para me livrar desse sentimento, né? É, e isso, e assim, né, o que eu queria basicamente trazer neste episódio, vamos dizer assim, é justamente essa questão, esta relação da culpa com a manipulação. Num futuro próximo, né, se eu, como eu disse, se eu não conseguir ninguém para falar sobre esse tema para gente, que eu acho extremamente complexo e interessante, eu volto a abordar esse tema e aí falando de como é que a gente conserta isso, tá bom? Então, deixem aí o seu like, deixem o seu comentário, né, me dizendo se você se sente culpado, se você se sente manipulado, como é que é essa história, né? Comenta aí se você já se identifica com isso ou não e, e a gente volta nesse tema em breve, porque eu achei esse tema sensacional e isso ficou rondando na minha cabeça já tem algumas semanas e eu queria partilhar, né, compartilhar isso com vocês. Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e não se esqueçam, né, que toda terça e sexta tem vídeo novo no canal. Toda sexta à noite a gente tem uma live sempre com convidados interessantíssimos e sobre temas para lá de interessantes. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!